Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Signo de Áries, Arianas, Arianos, como é bom te receber aqui, Áries. Vamos nós para a tua leitura de tarô, Áries, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 20, tá? Muito bom te receber aqui, Ares, tá? Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Para quem não me conhece, eu me chamo Amorrá e estou aqui no canal todos os dias trazendo a tua leitura. Hoje eu quero trazer uma leitura, tá? Meio de semana. Como é que tá os principais campos da tua vida, tá? Energia geral, campo do amor, campo do trabalho, campo profissional e aconselhamento para esse momento, tá, Ares? Então, abra o coração para receber essa mensagem. Que a alegria de viver ela esteja contigo todos os dias, Ares, não só hoje, mas amanhã e sempre. Muito bem, como é que tá o Ariano? Olha, Ares, a torre. E a torre, ela vem para falar muito, em se tratando de personalidade, é comportamento radical, tá? Então, assim, é aquele momento em que, de fato, você vai abalar as estruturas. Talvez até você sendo muito radical com alguém, cortando laços com alguém. E principalmente, sabe o que é que eu vejo aqui com a torre para esse momento? Algumas expectativas que algumas pessoas geraram sobre você. Sinto muito, mas você, de forma proposital, pode sim estar frustrando as expectativas de alguém aí, viu? É aquele negócio. Não é assim que a banda toca, né? É o Ariano dizendo isso para alguém. Não é assim que a banda toca, meu irmão. Se é para dizer não, eu vou dizer não. Não vou dar um sim só para agradar, tá? Então eu vejo muito com essa torre a capacidade que você tem, Ares, primeiro, de resiliência, e a segunda capacidade que você tem para esse momento é de estabelecer certos limites entre algumas pessoas e até com alguns relacionamentos aqui, viu? Com essa torre. Por falar em relacionamento, em especial relacionamento amoroso, ó só, o oito de copas. E esse oito de copas está sim falando de um distanciamento. Então, ou você está lidando com questões em que você se encontra nesse momento com um distanciamento emocional. Então, às vezes, é assim, ó, vou me colocar um pouco distante emocionalmente para ver as coisas de uma forma mais racional, principalmente se você está com alguém, ou você lidou ou está lidando com alguém que de fato você está se distanciando, tá? Eu vejo muito aqui o oito de copas com aquilo. Prefiro me retirar. Prefiro cair fora. Pode estar lidando também com alguém que tá, ou que pode se distanciar de você nesse momento? Eu também prevejo isso aqui, tá? Com o arcano do oito de copas, ou de forma geral, é aquele momento em que as emoções podem estar aí um pouco, eu não diria zeradas, mas é como eu falei, alguma coisa pode não atender a tua expectativa, ou você pode não atender a expectativa de alguém aqui com esse oito de copas. Sobre o que a gente está falando, tá? No teu campo do trabalho, profissional, as movimentações que você faz no seu cotidiano, o arcano que sai é o 10 de paus. Interessante que o 10 de paus, para esse momento, Ares, eu vejo muito um excesso de responsabilidade que estão colocando aí em cima dos teus ombros. Isso aqui não é para todos, tá? Mas tem aqui alguma coisa que está pesando, tem alguns papéis que vêm sendo exercido por você, Ares, que para esse momento pode ser sim que está pegando aí mais pesado, tá? E eu digo mais, alguns aqui faltam muito pouco para chegar e concluir um trabalho, mas é importante para esse momento também você respeitar as suas limitações. Quando a gente respeita nossas limitações, a gente consegue ficar um pouco mais em pausa, ficar um pouco mais em paz. Eu não errei quando eu falei pausa. É ficar em pausa e ficar em paz. Se tem que concluir algo, eu vejo que você conclui. Mas tem aqui sim uma certa tensão que você vem talvez enfrentando no trabalho. Então, muito importante aqui até você usar essa torre que está rolando no momento aí para poder, de fato, cortar aquilo que não acrescenta mais e entender as necessidades do teu corpo. Eu não sei porquê, mas eu vejo muito isso.
entender também as necessidades do seu corpo aqui com o 10 de paus, tá? Um recadinho para você, um direcionamento no campo espiritual veio com o 10 de ouros. E o arcano do 10 de ouros é um arcano que, querendo ou não, fala de responsabilidade e de corresponsabilidade. Tem que ter um compartilhamento, tem que ter uma união em prol da criação de algo, né? Então, tem coisas que não dependem só de você, Áries. Não sei para qual ariano eu estou me comunicando com isso, mas é isso. Tem certas situações que não dependem só de você. E o melhor aconselhamento que eu te dou aqui é entender seus limites e entender também quando você precisa de ajuda, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem abertos para comentarem o que quiserem, tá bom? Por exemplo, quarta-feira é assim, eu deixo com vocês. Comenta aqui, eu quero saber. Um abraço, Áries, e Deus abençoe as tuas próximas horas. Um beijo, tchau, tchau. Touro, taurinas, taurinos, é um prazer te receber aqui no canal, Touro. Vamos lá para a tua previsão de tarô para essas próximas horas, em especial para esse meio de semana, né? Eu considero quarta-feira o miolo da semana, é quando muita coisa está acontecendo, não é verdade? E Touro, para essa previsão, eu vou fazer uma previsão, eu às vezes trago isso na quarta-feira e vou trazer para essa quarta-feira ou essas próximas horas, dependendo do dia que você chegue aqui, abordando os principais campos da tua vida, tá? Energia geral, como é que tá o campo amoroso, como é que tá o campo do trabalho e um recado para você na espiritualidade, tá bom? Que a alegria de viver esteja contigo, Touro, todos os dias. O que o tarot traz para você, para esse momento de mensagem? Signo de Touro, tarô, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Touro, olha, sensibilidade elevada demais para esse momento com essa rainha de copas, tá? Eu vejo muito aqui taurinos muito mais sensíveis, tá? Tem uma sensibilidade aqui falando mais alto. O oculto da rainha de copas é justamente esse excesso de sensibilidade que às vezes pode aí, de forma geral, beirar situações melancólicas, né? O mundo da melancolia para alguns, isso no negativo. Mas no positivo, a Rainha de Copas ela vem para falar de um acolhimento sobre ideias, um acolhimento sobre emoções. E por que não falar, Touro, você numa vibe muito mais amadurecido, né? A Rainha de Copas é aquela que cuida, é aquela que ama, é aquela que gerencia. Tem muito aqui esse arquétipo falando mais alto na tua vida. E vejo que isso aqui seja você, tá? É na tua energia, é no teu momento. Então você talvez lida com situações no momento, eu diria muito à flor da pele. Mas não entenda isso como algo negativo, tá? Às vezes é bom sim a gente ter compaixão, às vezes é bom sim a gente ter empatia. Só não esquece também de ter compaixão e empatia por você. Importante isso, viu? Empatia e compaixão por você também. No teu campo dos relacionamentos, nos relacionamentos amorosos, nós temos aqui o arcano da carruagem. A carruagem, olha, para campo amoroso, no literal mesmo, a carruagem ela pode sim implicar o casal se movimentando, né? Talvez os objetivos estão mais alinhados. É aquele momento, inclusive, que pode sim estar rolando conversas sobre o alinhamento, sobre o futuro, sobre a movimentação de vocês dentro do próprio relacionamento, por que não dizer isso? Alguns objetivos que vocês têm em comum, que de repente agora, ó, vamos ali, tem uma certa determinação aqui para esse momento. É um arcano que fala de vitórias, né? Então, tem vitória aqui para casal. De repente, se o casal está lidando com alguma situação, seja de namoro, seja de casados, tá? A carruagem aqui ela vem para falar sobre essa tendência, né, de que estamos caminhando, caminhando e cantando, seguindo a canção. Aí algumas conversas para esse momento podem ser mais rápidas, algumas comunicações para alguns taurinos podem acontecer de forma mais intensa, mas de forma geral, com essa rainha de copas, Touro, eu ainda sinto que algumas questões elas podem se encontrar mais alinhadas nesse momento, tá? Alinhando ali o passo para poder caminhar junto
em prol de um propósito. Para quem está solteiro ou solteira, é um bom momento, tá? De repente aí alguém pode sim estar cruzando o seu caminho, né? Nas andanças que você faz durante o dia, nos lugares que você vai, etc. Tu pode sim estar cruzando com alguém aqui no teu caminho e sim, tá? De repente aí pode se enrolar uma boa comunicação. Então é importante aqui. Além disso, a carruagem fala do taurino mais à vontade, mais livre, né? Andando para frente sem olhar para trás. Tá nessa vibe toda? Tô assim, amor, tô andando para frente sem olhar para trás. Eu quero viver as experiências que aparecem na minha vida. Aqui às vezes é até um convite, tá? Para alguns taurinos aí. No teu campo do trabalho, no cotidiano, nos afazeres, né? Esse arcano que eu trago, ele sempre fala de uma coisa mais prática de vida. Nós temos aqui o 6 de espadas. E aqui, Touro, vem para falar de um momento onde algumas turbulências até que podem ter se dissipado, tá? Que bom, não é? Porque, na verdade, aqui fala sobre uma espécie de um equilíbrio a algo que, de repente, foi um pouco danoso para você. Talvez uma oposição que tenha rolado aí nos últimos dias. Eu vejo muito 6 de espadas como uma questão de que algo foi aprendido e algo é resolvido. Possivelmente aqui você resolvendo alguma situação com alguém. A luz do fim do túnel já está ali. Então, aqui também pode estar implicando, taurinos, algum tipo de auxílio que você receba. Para quem está esperando algum auxílio, alguma comunicação dessa forma, aqui pode representar muito isso. Ou você pode exercer o papel de 6 de espadas nesse momento, na sua empresa, no trabalho, ou até com as pessoas que você convive, levando também para essas pessoas alguma solução. O ponto é, a tempestade passa, né? E a calmaria, ela fica. Um recado para você no campo da espiritualidade, olha só, gente, Rei de Copas. Começamos com a Rainha de Copas e terminamos com o Rei de Copas. E o recado aqui vai ser o seguinte: continue tendo sabedoria emocional. Continue sendo essa pessoa que está em pé com esse equilíbrio emocional que você tem, tá? A sensibilidade é algo que é importante para você no momento. E o que você é e essa maturidade que você tem diz muito sobre as experiências que você tem na sua vida. Tá bom, Touro? Hoje eu vou deixar que vocês comentem aqui qualquer coisa, eu quero saber, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Gêmeos, geminianas, geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, gêmeos. Vamos lá para a tua previsão para as próximas horas. Em especial para essa quarta-feira, 20 de agosto, o miolo da semana, né? Eu digo que sempre a energia de quarta-feira é o miolo da semana. E como já é de costume, eu gosto de trazer uma leitura para quarta-feira, enfatizando as principais tendências dos principais campos da tua vida, tá? Energia geral, como é que tá teu campo amoroso para esse momento, campo do trabalho, cotidiano, e um recadinho para você no campo da espiritualidade, tá? Que a alegria de viver esteja com você, signo de Gêmeos, hoje, amanhã e sempre. Muito bem, Tarô, como é que se encontra o geminiano para essas próximas horas? Olha, Gêmeos, o arcano da Lua. Aqui pode falar de você muito imaginativo, você muito sensível a algumas questões, a intuição um pouco mais elevada, mas a Lua ainda fala sobre uma dificuldade de enxergar o que está na tua frente. É como se existisse uma névoa, existisse uma confusão, existisse uma dúvida. Então, eu diria que é muito importante aí pedir auxílios, né? Quando a gente está meio que perdido. A gente olha para onde, né? Tem que imaginar aí numa situação, né? No literal aqui com a Lua, a gente está no meio do mato perdido. Não, vamos olhar para a Lua poder guiar a gente. Então, vejo muito uma necessidade nesse momento de você ser guiado, tá? Se deixar ser guiado por algo. E às vezes, esse se deixar ser guiado por algo tem muita relação com a tua intuição, sabe? Aquele negócio ali eu não sei. Eu vou deixar a minha intuição falar um pouco mais alto para não cair
em ilusões, né? Porque o arcano da lua também vem para falar de ilusões, situações aí que não estão tão claras assim, que é importante mais do que nunca colocar um pouco os pés no chão, tá? Baseado nisso, como é que está teu campo amoroso, teu campo de relacionamentos, um arcano da Rainha de Ouros? E a Rainha de Ouros é um arcano que envolve muita praticidade, tá? Muito provável aqui que tu tá lidando com pessoas que de fato estão mais diretas no momento, né? Querem saber quanto vai ganhar, pode até estar lidando com cobranças. Querendo ou não, a Rainha de Ouros é um arcano que fala também de fidelidade. Então, de repente, assim, né, tu tá com alguma dúvida, alguma questão, é importante conversar. Existe muito aqui com a Rainha de Ouros uma tendência, gêmeos, à praticidade. Tudo que é prático, tudo que é palpável para campo amoroso, agora se encontra mais em evidências. Sabe quando a gente está naquela vibe, né? Com qual tipo de elemento para esse momento eu preciso ficar atento? O elemento água, o elemento ar, o elemento fogo ou terra. Bom, para você saiu aqui o elemento terra. Então é muito uma tendência de questões concretas. Leve em consideração as questões concretas. Leve em consideração aquilo que você vê na prática. Não sei para quem é que eu me comunico isso, sabe? Ações práticas, ação de respeito, ação de valores. Talvez essas questões, elas precisam, nesse momento, serem observadas da tua forma com mais carinho, tá? Possivelmente até para solteiros tem esse tipo de energia aqui no momento, tá? Aí assim, eu vou falar uma coisa justamente vendo essa lua, né? Atenção com a questão de interesses, né? Os interesses entre você e alguém, eles precisam estar em sintonia. Entender o que de fato ali, da onde é que de fato está partindo aquele interesse. Se é um interesse meramente prático ou também tem questões emocionais envolvidas. Principalmente para a questão de quem está solteiro ou solteira, tá? Amor, tá falando de gente interesseira? Tô. Estou falando de gente interesseira, tá? Só ficar um pouco ligado com relação a isso. No teu campo do trabalho, profissional, cotidiano, ó, o arcano do Sol. Nós temos aqui um arcano da Lua, já na tua tendência para momento. E o arcano do Sol para trabalho fala de um brilho próprio, não duvide da sua capacidade, sabe? Ai, eu estou estudando para aquilo. Cara, você é top, tá? Você é o melhor. É assim que você tem que pensar no momento. Aqui fala de brilho próprio, de confiança, de realização. E levando em conta que nós temos aqui esse arcano da Lua, atenção para as mentiras que você conta sobre você mesmo, sabe? De que não é capaz, de que não vou conseguir, e todo aquele lance que tu já está acostumado. Aqui fala de alegria, aqui fala de vitalidade. Então, é um momento de realização. Inclusive, para agora, você pode estar realizando algo muito grande na tua vida. A faca e o queijo está na mão. O sol está brilhando para você, gêmeos. Tá? O sol está brilhando para você. Então, se permita, permita que essa luz, ela te inspire. Um recadinho para você no campo da espiritualidade. Olha só, eu falei da faca e o queijo na mão e mentalizei o arcano do mago. Olha o arcano do mago aqui saindo para você. E o arcano do mago diz: cara, os elementos estão em tuas mãos. Utilize eles ao seu favor. Não tenha medo de mostrar aquilo que você é. Não tenha medo. Você tem mais capacidade do que você imagina. Tenha coragem apenas de dar o primeiro passo. Tá bom, gêmeos? Essa é a sua leitura para as próximas horas? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade, tá? Para comentar o que quiserem. Um beijo, fica com Deus. Amanhã eu tô de volta. Cuida! Signo de Câncer. Câncer, chegou a tua vez. Vamos lá para a tua previsão, tua leitura de tarô para esse miolo da semana, tá? Que é a quarta-feira, dia 20 de agosto. Como já é de costume, as leituras para meio de semana, né? Eu gosto de trazer o panorama geral de como é que tá as coisas, como é que pode ficar e etc, tá?
campo da energia geral, campo amoroso, campo do trabalho, financeiro e cotidiano. E, claro, um recadinho para você no teu campo da espiritualidade, tá bom? Câncer, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Muito bom. O que o tarot traz para os cancerianos para esse momento, tarot? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Câncer. Como é que está o signo de Câncer, o canceriano, no coletivo, para essas próximas horas? 8 de ouros. Interessante que quem me acompanha aqui todos os dias percebe que as leituras são capítulos, né? E eu falei muito na leitura passada, que saiu para Câncer, porque eu me lembro de cada leitura que eu faço. Eu falei que o canceriano era aquele negócio, né? Quem tem boca vai a Roma, e o canceriano, quando quer chegar em algum lugar, chega. E o momento aqui, Câncer, é de arregaçar as mangas e trabalhar, cara. É numa ideia, é num curso, é uma espécie de aprimoramento de algo. O 8 de ouros, ele fala muito sobre isso. Beleza, vou tentar fazer isso, vou ajustar aquilo. Eu vejo que é um momento excelente, Câncer, para tu poder estar ajustando aí certas questões. Tem cancerianos aqui buscando cursos, buscando capacitações. Sabe aquele modo estagiário ligado? O que é que tem para fazer? Eu vou lá e vou tentar fazer, vou tentar aprender, vou me aprofundar naquilo com maturidade. Então vejo que a tua dedicação e o teu comprometimento, eles prevalecem no momento. E, claro, você é essa pessoa comprometida. E o que eu gosto muito do 8 de ouros, porque aqui fala também sobre trabalho recompensado, viu? Então, assim, para quem está na dúvida de algo, é assim, cara, continua trabalhando, que alguma coisa vai sair daí. Ó, em cima. Amorra, tô em cima, assim, aí de um babado, como é essa história? Pois é, continua que vai gerar frutos. No teu campo de relacionamentos, campo amoroso, Rei de Copas. Ó, vem saindo para Câncer energias bem legais para campo amoroso. Com Rei de Copas, aqui fala de um momento de maturidade emocional, cara. Então, para casais, eu vejo que é um momento muito mais amadurecido, né? Não está lidando aqui com criança. Nem você é criança e nem a pessoa que você lida é criança. Então, para casais, eu vejo um bom momento aqui para ocorrer ajustes que têm relação com o relacionamento entre você e alguém, mas eu vejo o canceriano muito mais amadurecido, lidando com questões com mais maturidade. Ou é necessário para esse momento ter essa maturidade, ter talvez essa sabedoria que você tem, não é? E claro, com compaixão, com carinho. E o Rei de Copas, ele é um arcano que fala sobre isso, um momento em que a relação se encontra mais amadurecida, ou você está lidando com alguém muito amadurecido. Para quem está solteiro ou solteiro, aí pode estar de cochicho, com papo, com pessoas, tá? Eu diria até, para alguns aqui, pessoas, um homem mais velho do que você, ou até você lidando, né? Se for homens aqui, lidando com uma mulher também mais velha, mas com uma energia de Rei de Copas muito amadurecido, né? Então as conversas se tornam mais profundas nesse momento. E por falar em profundidade, Câncer ama essas profundidades, não é, canceriano? Então tem uma profundidade aqui muito grande nesse momento, tá? 8 de ouros está aqui na mesa. Então, ó, os ajustes aí são necessários para viver bons momentos. No teu campo de trabalho, cotidiano, financeiro, sabe? Nas movimentações da tua vida, se prepara para as boas notícias. Olha só, mais copas aqui no momento. E o cavalo de copas fala de positividade, fala de alegria, fala de vivendo um trabalho que deixa você feliz. E vendo aqui esse 8 de copas, olha, Câncer, quando se entrega em algo, se entrega de corpo e alma. E as emoções, elas afloram ainda mais. E esse cavalo de copas vem com idealismos, com alegrias, com brilho, com um aspecto emocional muito grande. Mas pode sim representar aqui para alguns cancerianos essa chegada de boas notícias que irão aquecer o seu coração. Pode ser uma notícia que venha diretamente para você, ou você simplesmente vai ficar muito alegre pela uma boa notícia que pode estar chegando para outra pessoa. E digo mais, você, Câncer, pode ser a boa notícia
chegando aí no trabalho, chegando aí com as pessoas ao teu redor. E claro, com muita organização, né? O cavalo de copas também vem com esses passos de organização, falando um pouco mais alto ao que compete esse aspecto emocional, tá? Um direcionamento para você no seu campo espiritual, o Seis de Paus, que fala sobre vitórias e reconhecimentos. E uma coisa que eu te digo, Câncer, dias de luta, mas também dias de glória. Reconheça, cara, o seu valor. Reconheça sua força, reconheça sua experiência, reconheça o seu trabalho, tá bom? Esse é o conselho aqui com o arcano do Seis de Paus. Bom, por hoje é isso. Eu vou deixar que vocês comentem aí o que quiserem, tá? Hoje a leitura é livre de comentários, mas eu quero receber teu comentário. Um beijo, Câncer. Amanhã eu tô de volta, tá? Não falta. Tchau, tchau. Signo de Leão, leoninas, leoninos, como é bom te receber aqui, Leão. Vamos nós para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 20, miolo da semana. E você sabe que quem me acompanha sabe. Energia de miolo da semana, eu sempre abordo aqui os principais campos da tua vida, tá, Leão? Que a alegria de viver esteja com você. Vamos falar aqui rapidinho de campo de energia geral, como é que você se encontra. Vamos falar de campo amoroso, relacionamentos, trabalho financeiro e o teu recadinho no campo da espiritualidade. Que a alegria de viver esteja com todas e todos os leoninos. Por favor, tarô, o que é que nós temos para esse momento? Olha, 4 de paus aqui no teu campo de energia geral já, viu, Leão? Tá celebrando mais e mais coisa. Ai, amor rápido, que é meu aniversário ainda que eu tô celebrando. Pode ser, viu? O ar nesse momento é um ar de celebração. Ou a celebração que você participa, ou celebração que você organiza, tá? O 4 de paus é um arcano que é findado em alicerces firmes. E assim, cara, é aquele negócio. Ah, eu não cheguei aonde eu tinha que chegar, mas já tem algo a ser comemorado, tá? Já tem algo a ser comemorado. E aqui até que fica como uma espécie de direcionamento, Leão. Comemora, cara, tuas pequenas e grandes vitórias, porque nesse momento algo está se equilibrando na tua vida. E o 4 de paus é esse equilíbrio, sabe assim, aqueles 4 pauzinhos que colocamos para poder formar uma barraca? Então, tem aqui uma situação, ou tem situações em que você está equilibrando em tua vida, principalmente no campo do desejo, no campo da impulsividade, por que não falar nos campos práticos da tua vida? Com relação a relacionamentos, vida amorosa, o arcano dos 5 de ouros. Interessante, tá? Que esse arcano dos 5 de ouros, ele vem sim para falar de algumas instabilidades. Pode ser uma estabilidade que possa estar vindo de você, ou pode ser uma estabilidade que está vindo aí de alguém. E assim, cara, eu vou dizer uma coisa para alguns leoninos. Aqui pode estar falando sim, literalmente, de problema financeiro. Tá, é amor, não diga não, que eu já sei o que é. Pois é. Então, às vezes é aquele negócio. Existe um problema dentro do relacionamento. Aqui eu falo para quem está em relacionamento. Mas sabe aquele problema transponível, temporário, que não adianta ficar aí se lamentando, nananã, nananã. Não, é apenas uma oposição temporária. É uma oposição temporária. Então, conversar, se entender, entrar ali, o que está acontecendo. Os diálogos nesse momento, eles falam mais alto um pouco, tá? Ou você também pode sim, Leão, está sim, até, não vou dizer até, chateado, não é com melancolia, porque melancolia não entra aqui, mas tu pode estar um pouco meio ali abatido com relação a algo. Em especial para aqueles leoninos, atenção, é como eu falei no início da tua leitura, tem muita coisa boa que você pode comemorar no momento. E os 5 de ouros pode sim estar falando de um momento de falta de confiança, de uma reprova, sabe? Assim, poxa, cara, tentei ali ficar com aquela pessoa, não deu certo, e etc e tal. Então, atenção com essas instabilidades que de repente você possa estar passando,
mas são temporárias, tá? São temporárias. Relaxa, Leão. Relaxa, Leonina. Relaxa, Leonino. É aquele negócio. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, filha, arruma uma desculpa, tá? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. No campo do cotidiano, trabalho, vida financeira, olha só o arcano aqui dos enamorados. Interessante, tá? Que enamorados para campo de trabalho também vem para falar de relacionamentos. E diria até para alguns leoninos, atenção para não estar misturando trabalho com vida pessoal. Quem sabe seja por conta disso que aqui está saindo um 5 de ouros, tá? Mas para esse momento aqui, eu vejo muito uma questão de escolhas, tá? Você está lidando aí com algumas escolhas e é muito importante você perceber o que os teus instintos estão tentando te dizer no momento. E entender também que algumas escolhas que você toma, elas também afetam a vida de outras pessoas. Como tem gente aí que está para tomar decisão para esse momento, que também afeta ou pode afetar a tua vida, tá? Outro ponto importante que eu considero com o arcano dos namorados, como eu já falei do 4 de paus, né, que é um momento aí de alegria, é porque aqui tu pode estar se encontrando muito mais conectado, muito mais conectada com o teu trabalho, com tua profissão, em harmonia com aquilo que tu está fazendo, tá? Então eu diria que aquele negócio. Bom, pelo menos para trabalho eu me encontro muito bem no momento. Tá tudo em harmonia ou tá tudo ficando em equilíbrio. Um recadinho para você no campo da espiritualidade, ó, só o arcano do Rei de Espadas, aí aqui é para você, que é um arcano que pede sobre estabilidade racional. Aqui vem para falar muito, Leão, sobre ter estratégia para lidar com determinados tipos de situação. Separar muito bem as emoções da razão, e eu já sinto isso total aqui na tua leitura. É assim, tem situações que eu preciso entender que eu tenho que ter um comportamento mais racional. E é esse o direcionamento espiritual para você, tá? Mas entenda que nem tudo tem lógica. E a fé, cara, às vezes não tem lógica. Quer dizer, fé não tem lógica. Então, só esse ponto. Não tem, tem que ter lógica, tem que ter estratégia. Mas existem campos da tua vida que, de fato, você vai precisar soltar um pouquinho o freio e deixar a fé te guiar. Tá bom? Muito bem, Leão. Hoje eu vou deixar vocês à vontade para comentarem o que quiserem. Um abraço. A gente se encontra nas leituras para quinta-feira, amanhã aqui no canal. Cuida. Tchau, tchau. Virgem, chegou sua vez, virginianas e virginianos. Que a alegria de viver esteja contigo, Virgem, todo dia, tá? Vamos nós para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial para essa quarta-feira, dia 20, tá? É o miolo da semana. E como tu sabe, sempre no meio da semana, nesse miolo da semana, eu gosto de abordar os principais campos da tua vida, tá, Virgem? Energia geral, campo amoroso, campo do trabalho, tá? E o seu recadinho no campo da espiritualidade. Por favor, tarô, signo de Virgem, Sol ou Ascendente, para o signo de Virgem, para esse momento, virginianos e virginianas. Como é que está o virginiano para essas próximas horas, tarô? Por favor. Olha, arcano aqui do 4 de copas. E o 4 de copas, Virgem, pode sim estar falando de um pouco de estagnação no campo emocional. Eu acho que foi sobre isso que nós falamos na última previsão. São capítulos e eu gosto sempre de fazer essas comunicações entre previsões. E o 4 de copas ainda vem para falar de uma estagnação emocional, distração, principalmente distração. Às vezes ali, ó, uma oportunidade pode aparecer para você quando você menos espera, pode estar falando de recusa, você recusando ajuda, recusando receber um aspecto emocional de algo. O 4 de copas, ele traz essa natureza um pouco mais fechada no momento, tá? Então tem virginianos aí que podem nesse momento estarem um pouco mais fechados emocionalmente falando, tá? E o 4 de copas é sobre isso. Esse campo de energia geral, eu falo de você.
Amor, não estou me sentindo assim. Bom, então não é para você essa energia geral, tá? No teu campo dos relacionamentos amorosos, ó, 5 de paus. Então seja isso, tá? Sabe o que eu sinto aqui, virgem? Sei lá, tem virginiano que tá se cansando. Faz sentido para você isso? Tem virginiano que tá se cansando. Tem um termo aqui no Ceará que é chamado pé de guerra. Também não sei se é uma frase, né? É um ditado popular só do Ceará. Mas assim, tá em pé de guerra. Ixi, Maria, aquelas pessoas aí vivem em pé de guerra. E o 5 de paus é muito isso, sabe? É conflito, é uma coisinha ali, é tensão. Trocando meios por extremos, é uma tensão. É uma tensão no campo de trabalho, é uma disputa. Pode estar rolando aí uma disputa entre você e alguém que de alguma forma deixa você ali nesse modo 4 de copas. Além disso, aqui também pode estar falando de pretendentes te buscando, pessoas ali desprendendo uma certa energia para estar com você. Ou você também já perdeu muita energia com algo, tá? É assim, cara, para mim estar com aquela pessoa ali, ai meu Deus do céu, que conflito. Talvez seja por isso que tem esse 4 de copas aqui, tá? Mas ó, desculpa, esse 4 de copas, mas ó, 5 de paus, só lembra de uma coisa, é temporário, tá? É temporário, é temporário. Para outros aqui é um convite à ação, bebê. Tem jeito não. É descruzar os braços e ir com tudo. Senão você pode perder, inclusive, algo que você tem ou que você estava muito prestes a conquistar. Hum. No teu campo do trabalho, no teu campo do cotidiano, ó, o arcano da lua. Atenção com distrações, documentos, leituras, clicar em link que não pode, confiar demais em algumas pessoas, tá? Esse arcano da lua ainda fala de nebulosidade, coisinha errada, você não está observando ali medos, inseguranças. E é muito importante buscar informações, porque aqui pode sim estar falando, cara, de tu tá aí vacilando, né? Cometendo pequenos vacilos, virgem, e sem querer se complicando aí com algumas questões, tá? Importante demais você ficar um pouco acordado para a vida. E o arcano da lua fala sobre essas questões de, ai, que eu não tô vendo isso, ai, que eu não tô vendo aquilo. E sem perceber, mana, tu pode sim tomar uma decisão errada ou até interpretar algo da forma incorreta. Aí tu já sabe, né? Quando tem essa interpretação de uma forma equivocada, você pode se colocar em enganos, né? Não ter uma compreensão exata dos objetivos, não saber o que é que quer, não saber o que é que tá, para onde está indo. Então, talvez seja necessário, Virgem, para esse momento, você se concentrar e confiar mais na tua intuição. Assim como a lua ela ilumina o caminho, você deixar a tua intuição te guiar. E às vezes, sabe, aqui pode estar falando de pessoas que podem aparecer nesse momento para você com dicas, insights e ideias. Mas eu reforço, atenção com questões para esse momento que geram mal-entendidos, fofoquinha, disse não disse, porque o campo não tá bom para isso, hein? Fica acordado, não saia confiando em todo mundo. Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, a Rainha de Copas. Eu vou bem pontuar aqui com esse arcano da Lua. Cara, para esse momento, Virgem, ouça mais sua intuição, tenha compaixão mais sobre você. Ó, 4 de Copas aqui, tá falando aqui que tem uma situação que tá faltando aqui colocar um pouco mais de empatia. Tá faltando colocar aqui um pouco mais de sal. Não sei para quem é essa previsão, mas eu tenho que dizer. É necessário para você chegar onde você quer chegar, se é que já existe aí onde você quer chegar para esse momento, em alguma situação, que tem que ter um pouco mais de empatia, tem que ter um pouco mais de sensibilidade, tá bom? Essa é a sua leitura para as próximas horas, Virgem. Hoje eu vou deixar vocês à vontade para comentarem o que quiserem, tá? Deixa aqui teu comentário. Um beijo, queridas e queridos. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.
Libra, Librianos, Librianas, chegou a tua vez. Vamos lá para a tua leitura, Libra, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira que eu considero o miolo da semana, né? Para quem já me acompanha sabe que na quarta-feira eu sempre trago a energia dos principais campos da tua vida, energia geral, campo amoroso, campo do trabalho, campo financeiro, como é que está o momento e claro também um recadinho para você no campo da espiritualidade, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Libra. Muito bem. Que a alegria de viver está contigo todos os dias. Como é que está o campo da energia geral dos librianos? Olha, Libra, 10 de espadas. Aqui pode estar falando, cara, vem para falar literalmente do final de um ciclo de dor. Parece que tu se tocou aí de algumas questões, tá? E assim, tá cortando o mal pela raiz. Doer, dói. Mas é uma dor que vem com aprendizado. Aqui a gente pode estar falando de você lidando aqui com uma questão que de fato já ultrapassou a boca do balão. Já ultrapassou a boca do balão e tu tá muito naquela vibe de que eu não aceito mais certas coisas na minha vida. Página nova. Pode ser um perdão, pode ser um corte de um laço, eu não sei. Mas, ó, é o fechamento de um ciclo de dor. Ou o caminho aqui seja esse, tá? No teu campo amoroso, no teu campo de relacionamentos, ó, 5 de paus. 5 de paus fala sim de conflitos, fala sim de bafafá, de disse no disse, de competição. Sabe quando existe uma competição no campo amoroso? O 5 de paus ele fala sobre essas questões de que, cara, tem aqui um negócio que está parasitando demais a minha energia, parasitando demais o nosso relacionamento, né? Se isso for para duas pessoas, aqui fala de fatores externos que de alguma forma podem sim estar atrapalhando o teu sistema de relacionamentos com alguém. Então aqui é o seguinte, o momento ele é propício para conversar, para ter uma conversa franca, sabe? Às vezes é ali, pode ser que você ou a outra pessoa tenha algo para dizer que vai gerar um caos, vai gerar aquele estresse. Aí assim, é sentar e conversar. Agora, atenção com discussões desnecessárias. É ponderamento, né? O momento ele fala de algumas questões que talvez ocorra uma discordância até com relação a situações de família. Até com relação a situações de família, aqui pode estar pintando isso. Sabe o que essas tretinhas que acontecem de família? Eu vejo muito 5 de paus falando sobre isso, tá? Para quem está solteiro ou solteira, também é uma tendência aqui a muito trabalho para chamar a atenção de alguém. Está disputando uma pessoa que tem outra pessoa. Nós temos aqui um 10 de espadas, né? Que já saiu aqui no teu campo de energia geral. Aí é aquele negócio. Tem que avaliar, Libra, se tu tá desprendendo demais energia para algo e se de fato é o que tu quer realmente, tá? Às vezes é várias pessoas também disputando a tua atenção e assim, tá bafafá, tá? Tá bafafá nesse momento e eu sinto aqui que tem que se acalmar um pouco. Principalmente porque tem esse 10 aqui de espadas, tá? No teu campo de trabalho, cotidiano, ó, arcano dos enamorados. E querendo ou não, enamorados, gente, para campo de trabalho ainda fala sim de relação amorosa. Eu tenho que falar. Pode sim estar rolando aí uma questão de amor dentro do campo de trabalho. Ou tá havendo aí uma espécie de mistura, tá? Tá misturando demais as coisas. Então é interessante dividir muito bem aqui vida amorosa de trabalho. Eu não sei para quem é que nesse ponto eu me comunico. Para outros, de forma geral, o arcano dos enamorados fala da possibilidade de escolhas. Talvez exista nesse momento aí uma tendência, uma demanda a você, poxa, eu preciso fazer uma escolha, eu tenho que de alguma forma alinhar o que eu estou sentindo com o que eu estou fazendo.
Às vezes é muito bom quando a gente se sente, Libra, feliz com aquilo que está fazendo. E eu vejo muito que é um momento em que escolhas dessa natureza acontecem. Talvez mais do que nunca, você ouvindo os seus instintos. E tem aqui uma tendência muito grande a você ouvir nesse momento o teu instinto, sabe? É decisões econômicas que você toma também, é você dando boas-vindas a uma boa parceria, a um bom negócio que pode estar pintando no momento. E sim, cara, você pode estar transformando aí algo que você faz em algo que você gosta, sabe? É tão bom, né, quando a gente, cara, eu vou fazer aquilo que eu gosto. E como aqui tem um 10 de espadas, eu até digo, viu? Tem aí libriano que vai estar optando de vida mesmo por fazer aquilo que gosta, aquilo que ama. Então, assim, momentos decisivos para alguns librianos aí nas próximas horas, hein? Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, ó, 8 de copas, cara. É isso. Não tenha medo, sabe, de escolher um novo caminho. É aonde? É no amor, é no trabalho. Esse 8 de copas aqui representa muito bem um distanciamento de algo, uma mudança de percurso. Então, Libra, a mensagem espiritual para você é clara. Sabe, cara, mudanças acontecem e tem que acontecer quando a gente não se sente mais bem aonde estamos, tá? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem, tá bom? Então deixa teu comentário. Um abraço, Libra. Amanhã eu tô de volta, tá? Cuida. Signo de escorpianas, signo de escorpianas, signo de escorpião. Como é bom te receber aqui, ó. Me quebrei aqui no começo da leitura. Vamos lá, Scorpio, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Escorpião, para esse miolo da semana, a quarta-feira, tá? E como já é de costume, para quem me acompanha, sempre no miolinho da semana, eu trago as tendências dos principais campos da tua vida, tá? Campo geral, energia geral, como é que se encontra o escorpiano, o campo dos relacionamentos, campo amoroso, trabalho e, claro, também espiritualidade, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de escorpião, graça e paz. Muito bem, tarô, signo de escorpião, o que é que nós temos para esse momento? Ora, Scorpio, determinação, força e criatividade. Já abre aqui a tua leitura, viu? Falando assim, ó, você tem toda a capacidade nesse momento para controlar o que tem que ser controlado. Perceba que eu nem falei equilibrar. Eu falei controlar. E o arcano da força vem com essa premissa, sabe, de coragem. É o escorpiano mais corajoso. E ó, aqui no off, você sabe que sempre para escorpião tem uma coisinha a mais que eu falo, viu? Charme, poder, conquista, viu? Foguinho aí, tem coisa que tá pegando foguinho também nesse momento, viu? Ah, não sou eu, não. Pois não é para você. Mas que tem escorpianos agora que podem estar mais ulalá, viu? Tem. Tá pegando fogo aí algumas questões. Aí o arcano da força fala sobre ter esse autocontrole, né? Saber controlar, saber ter domínio sobre suas emoções. Ter domínio sobre aquilo que você está sentindo. No teu campo de relacionamentos, olha, o arcano da imperatriz. Aí talvez seja nesse ponto que você precise ter domínio, porque aqui fala muito do seguinte, tá? Eu vou citar aqui 2 parâmetros para esse momento. Você sabe que eu faço sempre leituras abertas, né? Como é geral. Aqui pode estar falando do seguinte. Atenção, tá? Para quem assim, ai, minha vida tá parada, tá etc, tá não sei o quê. Para quem tá nessa vibe de que tá se encontrando com a vida um pouco parada e etc, e vem o arcano da imperatriz, aí aqui já, desculpe, da sacerdotisa, aí aqui já vem para falar, cara, que são bloqueios mais mentais do que qualquer outra coisa, né? A gente tenta buscar lógica em tudo, a gente tenta, sabe, ali ficar preso demais. Então, eu diria que tem muitos aqui escorpianos que podem se encontrar nesse momento um pouco mais retraídos com relação
a relacionamentos, tá? Agora aqui é o seguinte, tu pode estar lidando, escorpião, com alguém no momento que é muito quietinho, tá? Mas entre quatro paredes é outra coisa. Você sabe do que eu estou falando e eu não tenho receio para falar sobre isso não, né? Ah, e como é que essa pessoa que eu estou lidando no momento, dessas próximas horas aí? É aquela pessoa que não está se mostrando totalmente para você o que é. Então é muito interessante para agora, com esse arcano da força, você também ter um autocontrole, tá? Tenha autocontrole, perceba as nuances, se possível, investigue, se possível, repare. O arcano da sacerdotisa vem também com essa tendência de profundidade, sabe? De mistério e, claro, também de sabedoria. Você é uma pessoa sábia. Então, pode sim estar vivendo um momento de muita profundidade com alguém, onde as conversas se tornam mais profundas. E de profundidade, escorpião gosta. Se você não é de escorpião, que está vendo essa previsão, se você é alguém raso e sem profundidade, muito provável que o escorpião não vai sentir nenhum interesse por você. Pelo menos para esse momento, que os escorpianos querem profundidade, né? Profundidade, algo profundo. E isso pode estar pintando nesse momento, escorpião, em tua vida, tá? No campo do trabalho, no campo do cotidiano, três de paus, ó, nós já temos aqui um arcano da força. Então, o três de paus é o arcano das possibilidades. Então, possibilidades aparecem para você ou vão aparecer para você no momento. Você está livre. Inclusive, é um bom momento aqui de você desbravar novos caminhos. Fazer algo diferente. Scorpio, foca no diferente. Chega de ficar só sentado na mesa. Vai lá e faz. Chega de ficar aí. O que é que eu tenho que fazer para mim poder. Ó, conexões. Conversa com o povo. Vai atrás, busca. O três de paus é um arcano que fala muito sobre isso. Sobre uma expansão necessária. Então, se empurre, meu filho. Quando não tem ninguém para poder te empurrar, dá um passo para trás, ó, e pega força e vai. Um recado para você no campo da espiritualidade, o As de Copas. E eu vou colocar aqui uma coisa: não tenha medo das novas emoções. Não tenha medo das novas emoções, Scorpio, tá bom? Esse é o direcionamento que sai para você no campo espiritual. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem. Quiserem, então comenta, tá? Eu gosto quando vocês fazem comentários livres. Um abraço, Scorpio. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Signo de Sagitário, Sagitarianas, Sagitarianos. Como é bom te receber aqui, Sagita. Vamos lá para a tua previsão, para a tua leitura de tarô, Sagitário, para as próximas horas. Em especial, Sagita, para esta quarta-feira, dia 20, tá? Miolo da semana. E para quem já me acompanha, sabe que quando é para quarta-feira, no meio de semana, eu sempre costumo trazer as tendências dos principais campos da tua vida, tá, Sagita? Então vamos falar aqui deles. Energia geral, relacionamentos, trabalho financeiro e o teu direcionamento espiritual. Que a alegria de viver esteja com você, signo de Sagitário. Sagita, olha, o arcano do pendurado. Aqui fala muito, Sagita, de tu levando um pouco as coisas mais lento, tá? Mais lenta, mais parada. É um momento de pausa para poder respirar. Sabe quando a alma está pedindo uma pausa? Amorrado, diga nem meu nome. Diga nem meu nome, que eu já sei o que é. Pois é, é uma pausa necessária, é aquele momento que de fato, olha, eu vou me entregar a esse momento, tem muitas coisas que eu não posso fazer, então eu preciso avaliar, observar as coisas sobre uma outra ótica, sobre uma outra posição. São sacrifícios que são feitos? São. Então vejo muito pendurado como você tendo essa possibilidade ou de se afastar de algo, ou utilizar esse momento, cara, é assim, bom, eu estou parado, então não tem, o que eu posso fazer no momento é observar as coisas sobre um ângulo diferente. E se a vida está parada, e se tem alguma situação que está estagnada, talvez você precise mais do que nunca, se é de um campo específico,
analisar o que tem que ser mudado, analisar o que pode ser feito para você, a partir dessa nova visão que você vai ter, começar a agir, sabia? Mas para esse momento, algumas situações ainda se encontram estagnadas, tá? Ou você se encontra muito estagnado ou estagnada com relação a algo. No teu campo de relacionamentos, o arcano dos enamorados. E o arcano dos enamorados, Sagita, é até que é positivo para campo do amor, tá? Porque aqui sim, pode estar falando de, sabe, de conquista, de relacionamento em si, de brilho. É aquele momento em que a própria relação entre você e alguém existe um grande significado. Também aqui fala de uma conotação muito carnal também, um apego que alguém tem por você ou você tem por alguém, né? Quando é recíproco, tem uma conexão aqui muito grande. E claro, valores que compartilham, uma harmonia que existe, mas também simboliza possíveis escolhas, tá? Possíveis escolhas, principalmente para quem está solteiro ou solteira, porque aqui pode estar falando muito de que é um momento para você poder entender que tipo de conexão você quer na sua vida. Sabia? Que tipo de conexão que eu quero, o que é que eu estou procurando, que tipo de conexão espiritual eu tenho com essa pessoa. E assim, você pode nesse momento até estar sentindo que conheceu alguém que talvez perpassa a própria atração física. E tem escolhas aqui, é muito aqui uma questão de escolha, se você entra ou não nessa conexão. Se aqui tem um arcano do pendurado, eu vejo muito que tu está passando por essa fase de observando e mudando alguns padrões que são importantes. E eu digo, olha, para alguns aqui é um momento, cara, que pode se pintar alguns encontros muito importantes aqui para você. E no fundo você sabe do que é que eu estou falando. Ah, essa pessoa tem um sentimento por mim? Se você nesse momento está se questionando sobre isso, olha, aqui tem um sentimento. Agora, algo me diz que é como se você não quisesse ainda se conectar com alguém, tá? Mas o caminho está aberto para isso. No campo do trabalho, campo financeiro, a Rainha de Copas, que é uma figura de empatia, é uma figura de sensibilidade, aqui inclusive pode estar indicando você entrando em contato com esse tipo de pessoa, pessoas que carregam essa energia de simpatia, essa energia de entendimento e por que não dizer de compaixão. E assim, cara, venhamos e convenhamos, Sagita, você tem uma natureza de compaixão. Até para alguns aqui pode sim demonstrar pouco isso, mas ao que parece tem dia que isso prevalece um pouco mais. Além disso, como nós temos aqui o pendurado, essa rainha de copas pode estar implicando auxílios e direcionamentos que você pode receber no momento, ou também uma reflexão que você vem fazendo sobre sua vida. Lembra que eu falei aqui com relação ao pendurado? Então, talvez é aquele momento, sabe? Peraí, eu estou me posicionando, eu estou refletindo sobre o que eu quero, sabe? Eu estou me preparando emocionalmente para algo e tá tudo certo, sabe? Será o que eu estou fazendo é, traz para mim só a questão material ou também emocional? Então, eu vejo muito aqui você olhando com mais equilíbrio para a sua vida pessoal e para seu trabalho. Sabe, você focando naquilo que é importante para você. Agora, atenção, para muitas vezes você não está focando uma área da tua vida, no teu campo de trabalho, e esquecendo de outra. Então, assim, eu vejo que é um momento de estabilidade nesse teu campo, podendo vir através de bons direcionamentos que você recebe, tá? Um direcionamento para você no campo espiritual veio o quatro de paus. E olha, eu vou te dar aqui um direcionamento com o quatro de paus, que é justamente estrutural, velho. Estrutural, é equilíbrio. Então, olha, Sagita, procura equilibrar os campos da tua vida. O campo material e o campo emocional. E o material aqui que eu falo é trabalho, cotidiano. É como se a tua vida pessoal, ela também precisasse de uma atenção. É o que eu sinto, tá bom? Bom,
esse é o recado de hoje. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem, tá? Deixa o teu comentário. Um abraço, Sagitário. Amanhã eu tô de volta. Cuida! Capricornianas, Capricornianos, como é bom te receber aqui, Capricórnio. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Capri, para essa quarta-feira, dia 20, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Sempre na previsão da quarta-feira, né? Ou quase sempre, eu costumo trazer a energia geral para cada campo da tua vida, uma vez que a gente está tratando aqui do miolo da semana, tá? Então vamos lá, Capricórnio, como é que tá rolando aqui os principais campos da tua vida? Fica aqui que eu vou te contar, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias. Energia geral, campo dos relacionamentos, campo do trabalho e um recadinho no campo da espiritualidade. Como é que está o capricorniano para esse momento? Olha, Capri, modo torre aqui ligado, tá? Se eu não me engano, olha, saiu a torre apenas para um signo hoje, que foi para o signo de Áries, tá? E você é o antepenúltimo signo que eu estou gravando, né, para essa previsão. Então, até diria para alguns, olha, se tu tá com relação aí com alguém de Áries, é muito bom tu acompanhar essa previsão do signo de Áries, tá? Se tu tem Áries forte no mapa. Porque a torre é um arcano que fala muito sobre desmoronamento, sobre algo que está chegando ao fim ou uma mudança radical. Então, Capricórnio, tu pode estar lidando nesse momento com uma mudança radical em tua vida, sabe? Eu quero estabelecer algo significativo e nem que isso me pegue de surpresa, sabe? Eu vou com tudo. Então, assim, não é que a torre é um arcano fatalista, mas são mudanças que têm que acontecer. E abraçar essas mudanças é fundamental. Sabe, por mais que uma coisa ela não acabe da forma que você queria, pelo menos ela acaba. E eu vejo muita torre com isso, que pode estar implicando até você terminando algo com alguém, pode implicar você mudando de crença, mudando de ponto de vista, mudando de padrão, é substituindo aquilo que não faz o menor sentido para você por algo novo, algo mais genuíno, algo mais alinhado com os seus objetivos. E assim, se tem capricorniano que tem dificuldade de dizer não, ao que parece aqui com essa torre, sabe? Você vai estar dando não aí para algumas coisas. Aí pode pegar pessoas desprevenidas? Pode. Aí é aquele negócio, você vai ver quem é de verdade e quem é de mentira. Porque é muito bom, né, quando você dá sim para tudo. Ai, amor, quando eu dou sim para tudo, a plateia tá cheia. Agora, quando eu começo a dar não, ou recusar certas questões, aí eu vejo quem é que permanece na minha vida e quem é que não permanece. Que é o que eu vejo aqui com esse arcano da torre, tá? No teu campo de relacionamentos, ó, 7 copas. Aí aqui fala muito sobre... Eu vou colocar uma frase aqui que eu vi há pouco tempo e eu vou reforçar isso com 7 copas, né? Não perca o diamante procurando o ouro. Não perca o diamante procurando o ouro. Porque esses 7 copas, ele pode sim estar implicando, Capricórnio, desejos ocultos. Sabia? Tá faltando ali trazer uma certa vitalidade para o campo do teu próprio relacionamento. Tá faltando ali trazer aquele sal, trazer aquela coisa gostosa. É um momento que tá pedindo isso, tá? Reforça muito isso. É aquilo, às vezes a relação cai naquele looping de todo dia a mesma coisa todos os dias, e o 7 de copas ele fala sobre essas questões ocultas, sabe? É os questionamentos, se vale mesmo a pena continuar, é pensamento fora da caixa, é se deixando levar por emoção demais. Então, assim, atenção para você não estar decidindo certas coisas pelo calor do momento, sabe? Ai, quer saber? Eu vou acabar com essa relação e vou entrar em outra relação. O 7 de copas é muito sobre isso. Por isso que é importante ter uma conversa séria, tirar um tempo para vocês. Eu vejo muito 7 de copas, ó, tira um tempo para você, cara.
Às vezes você está idealizando demais uma relação perfeita e, cara, toda relação tem problema. Até mesmo, lembra que eu falei que você pode frustrar alguém? Você pode. Às vezes alguém aí depositou em você uma expectativa que essa pessoa tirou da onde essa expectativa? Não é, Capricórnio? Amor, é. Eu não sei para quem é essa mensagem, sabe? Mas assim, tem pessoas que depositam uma expectativa muito grande em você, aí na primeira falha que você comete, meu Deus do céu. Então a cumplicidade e o respeito, e por que não falar o companheirismo, ele fala muito nesse momento que é importante, tá? E para quem está solteiro ou solteira, cara, analise bem as opções que aparecem para você. Escolha alguém que é verdadeiro. Escolha alguém que sabe o que quer. Agora, não caia em ilusões, né? É aquele negócio, eu volto a dizer, cuidado para você não perder o diamante tentando encontrar o ouro, tá? É muito isso aqui com sete copas. Gente que promete demais, sabe? Ou você também prometendo demais. Pé no chão. Não sei para quem é isso não, mas ó, próximas horas aí tem pé no chão, porque pode estar colocando os pés em cima das mãos. No teu campo do trabalho, no teu campo financeiro, ó, o arcano do sol. E aqui fala sobre idealismo, realização, conquistas. Eu gosto muito de falar com o sol, né? Um brilho fundamental muito grande e você chama a atenção de pessoas. E eu tenho que dizer uma coisa aqui para alguns, tá? Cuidado com gente invejosa. Tem uma torre aqui, viu? Cuidado com gente invejosa. Capricórnio. Ó, quando você brilha, sempre tem ali pessoas que se incomodam. Então, ó, se mantenha firme, porque aqui também pode estar implicando realização e promoções nesse momento, ou você fazendo e executando um trabalho muito mais feliz. Notícia boa. Gosto de sol para falar de notícia boa chegando para você. Um direcionamento no campo espiritual, 5 de paus. Eu vou colocar um ponto aqui específico, já que tem torre aqui na tua leitura. Evite se desgastar com discussões desnecessárias. Esse é o direcionamento. Evite se desgastar com discussões desnecessárias. Tá bom? Deus abençoe tuas próximas horas. A gente se vê aqui no canal amanhã. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade, tá? Bem livres para comentarem o que quiserem. Comenta. Um beijo, Capri. Até amanhã. Aquário, aquarianas, aquarianos, como é bom te receber aqui, Aquário. Vamos lá para a tua leitura, tua previsão de tarô para as próximas horas. Em especial, Aquário, para esta quarta-feira, dia 20, tá? Que bom te receber aqui no canal todo dia. E como é miolo da semana, eu sempre gosto de trazer a energia geral para cada campo da tua vida, tá? Aquário, energia geral, campo dos relacionamentos, campo do trabalho, campo da espiritualidade, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Aquário. Graça e paz. Muito bem, tarô, aquarianas e aquarianos, para as próximas horas. Como é que tá o aquariano? Aquário, olha, 7 de copas. 7 copas, Aquário, fala muito de uma tendência a estar viajando demais nas emoções, tá? Já tenho o que dizer. Viajando demais nas emoções, muitas escolhas, muitas possibilidades no teu caminho. O que é positivo? O que é positivo, mas mais positivo ainda é colocar um pouco os pés no chão, tá? Principalmente para você não estar colocando a carroça na frente dos bois ou tomar decisões que depois você se arrependa. Leve consigo isso, nem tudo que reluz é ouro, né? Ó, a cara aqui do personagem fica ali, ó, vislumbrado com tudo que está vendo, mas é muito importante colocar um pouco os pés no chão, tá? Atenção com certos idealismos que você pode criar, porque aqui tu pode criar uma espécie de idealismo sobre algo e depois acabar frustrado, tá? No teu campo de relacionamentos, o arcano da Imperatriz. A Imperatriz é um arcano que fala de charme, é um arcano que fala de potência, então eu diria que reserve um tempo para a vida amorosa. Eu vou até vendo aqui os 7 de copas, tá? Se você tem aí um parceiro ou uma parceira, reserve um tempo para ter uma intimidade,
para ter um momento com essa pessoa, tá? Possivelmente até se for de alguém aqui para com você, essa pessoa ela vai querer ter um tempo com você, ela vai querer falar, ela vai querer estar com você. E aproveitar esses momentos é interessante, tá? Para quem está solteiro ou solteira, essa imperatriz aqui pode estar falando que você está chamando a atenção de muita gente. Você chama a atenção por onde passa. Ai, amor, não tenho mais idade para isso. Pelo amor de Deus, né? Uma mulher linda dessa, um homem lindo desse. Então, ó, tu pode estar com esse charme aí e vitalidade. Agora, tá, aqui também fala de gravidez. Então, ó, não sei, né? Vou deixar aqui aberto. Mas aqui também fala de gravidez. Não é para você, beleza. Mas, ó, para alguns aí é bom, né, ficar um pouco de olho aberto, de olho atento, porque essa imperatriz ela pode sim estar falando de gravidez. No campo do trabalho, ó, 5 de espadas. E esses 5 de espadas aqui, já que nós temos aqui um 7 de copas, é muito importante você ficar atento a pessoas mal intencionadas. Tenho que dizer, viu? Aqui pode estar falando de conflitos, de uma batalha que você ganha, mas à custa de quê? Sabe, todo mundo desistiu, eu não desisti, beleza, mas à custa de quê? Qual o valor que aquilo tem para você? Conflito, estresse, tensão, hostilidade, ambiente hostil no trabalho, falta de comunicação. Aqui, cara, vem para falar desses entraves. Você tem uma participação nisso? Tem. Por isso que é importante você até avaliar as suas atitudes. Não só a sua, mas avalie também as atitudes das outras pessoas. E até você ver quem é realmente o causador do conflito. Às vezes é assim, bom, eu vou ficar atento para ver quem está causando conflito. Eu diria até para alguns, é importante demais, antes de você agir, você pensar. Vai lidar com dinheiro? Pense. Vai defender algo só por defender? Veja o que é que isso vai trazer para você. Repare suas atitudes. Às vezes, Aquário, você está muito certo nas palavras, não tenho dúvida. Mas a forma que você fala pode sim ser bem radical com algumas pessoas. Não confunda poder com ignorância. Eu sei que isso aqui é chato de falar para alguém, mas tu pode também estar lidando com alguém assim. Alguém que sempre se considera certo e não está refletindo sobre as atitudes. Atenção! Esteja preparada, preparado. Um direcionamento para você no campo espiritual, que vem para você no campo espiritual, o 10 de espadas, que simboliza, né, vendo aqui a tua leitura, é o seguinte, tem certas questões, cara, que já não fazem mais parte do teu processo evolutivo. Não dá mais para sustentar. Não dá. Então, ó, se não dá, beijinho, beijinho, vou virar a página. Então aqui fala do final de um ciclo de dor. Mas é como se o tarô dissesse, mas você tem que aceitar esse final. Você tem que aceitar que aquilo está te fazendo mal. Tá bom? Bom, essa é a sua mensagem de hoje. Eu vou deixar vocês, Aquário, bem à vontade para comentarem o que quiserem. Então comentem, tá? Um abraço, a gente se encontra amanhã aqui como sem falta. Cuida! Piscianas, piscianos, signo de peixes. Vamos lá para a tua leitura, peixes, para as próximas horas. Em especial, peixes, para essa quarta-feira, tá? Dia 20 de agosto, miolo da semana. E como já é de costume, peixes, eu gosto de trazer nas energias para meio de semana as tendências dos principais campos da tua vida, tá? O que é que você precisa saber, né? Nessas próximas horas, nos principais campos da tua vida, peixes. No campo da energia geral, tarô, no campo dos relacionamentos, no campo do trabalho, no campo financeiro e também, claro, no campo da espiritualidade. Peixes, como é que está a energia do pisciano? Ó, a energia de 4 de ouros.
O 4 de ouros, peixes, pode sim estar falando de você protegendo mais aquilo que você tem. O 4 de ouros é um arcano que fala de pouca flexibilidade para algumas questões. É aquele negócio, né? É uma energia de receio. Eu sinto muito piscianos muito receosos. Ou muito receoso com alguém, ou com alguma situação. Tô desse jeito, sabe? Tô pegando ali nos frutos do meu esforço. Algo foi recompensador para mim. Então eu tenho medo de perder aquilo que conquistei, tá? Ou até para alguns piscianos, para esse momento, pode representar até um certo medo de você perder isso. Perder amor, perder emprego. Então, assim, cuidado, peixes, com novos receios. Porque se você tem muito receio, você não conquista novas possibilidades. É bom demais você saber que você ganhou por aquilo que você trabalhou, pelo que você almejou. Mas cuidado para você não se pegar, de alguma forma, apegado demais ao material, apegado demais a pessoas, apegado demais a situações. Querendo ou não, isso vira um trava-trava, tá? Querendo ou não, isso vira um trava-trava. Com relação a relacionamentos, ó, 2 de ouros, interessante, ó, 4 de ouros, 2 de ouros. E esse 2 de ouros aqui, para relacionamento, ele fala assim de um momento de dualidades. Talvez o casal precisando planejar algo, você avaliando alguma questão ligada ao campo de relacionamentos, é quando você está avaliando, é quando você está reestruturando. Eu vejo muito aqui para campo amoroso, em especial para quem está comprometido, talvez aqui você, sabe, ponderando uma decisão com alguém. Olha, essa pessoa, ela falou para mim aquilo, aí eu estou ponderando o que ela disse. E o aspecto, querendo ou não, gente, o aspecto terra fala mais alto agora. Então, assim, assuntos ligados a dinheiro, eles vêm para falar no momento. Será que é o momento certo de darmos esse passo dentro do relacionamento, sabe? De comprar aquele terreno, de vender aquele terreno, comprar aquela casa, fazer aquela obra, comprar aquele negócio para os meninos. Então, eu vejo muito esses 2 de ouros com essa ponderação. Agora, para quem está solteiro ou solteira, eu já vejo aqui você analisando possibilidades, sabe? É vendo aí pretendentes, você chamando a atenção de pessoas e você vai ter que fazer uma espécie de escolha. E essa escolha, peixes, ela tem que ser levada em consideração muito sobre a sua intuição. O que é que a tua intuição está te dizendo? O momento é para namorar? O momento é para ficar junto com alguém? Ou o momento ainda pede para você, sabe, ficar só solteiro ou solteira? Então eu vejo muito isso, sabe, você ponderando. Agora, é claro, descomplicando as coisas. Peixes, olha, experimenta descomplicar, cara. Quando você descomplica, você equilibra melhor a tua vida. E aqui nós temos um 4 de ouros, então pode estar representando ali aquela resistência demais a algo e tal. No campo do trabalho, ó, 4 de espadas. Pausa, meu irmão. Pausa. Nós temos aqui 4 de ouros e um 4 de espadas. Então aqui vem para falar de um momento de uma pausa necessária. Ou uma pausa que acontece em tua vida que você tem que apertar o botão do freio. Lembre que ainda é quarta-feira. Se você queimar toda a pólvora que você tem, não vai chegar até o final de semana, não vai conseguir chegar, piscianos, até o final de semana. Então eu sinto muito aqui com esse 4 de espadas um momento ali de parada, aquela parada obrigatória. Ou eu não vou me preocupar com isso no momento. Eu vou me desencanar um pouco. É o descanso do guerreiro. É respeitar também suas limitações, né? Ou tem uma situação aí que para agora as coisas se acalmam e não tem muito o que fazer. É não procurar enxame de abelha, peixes. É não procurar enxame de abelhas. Um direcionamento espiritual, nós temos aqui a Rainha de Espadas. E espiritualmente falando, a Rainha de Espadas, ela pode sim estar representando, piscianos, para esse momento, em se tratando
de um direcionamento espiritual, aqui fala muito sobre uma questão de você focar um pouco mais na sua fé. Às vezes você, sabe, está procurando lógica demais as coisas, tem receio de se entregar aos seus sentimentos, tem receio de se entregar a uma crença, às vezes é uma própria crença que você tem, peixes. Então, sabe, procure algo que alimenta a sua fé, algo que fortaleça o seu espírito. Eu vejo muito isso para esse momento, sabe? Sinta suas emoções, sabe? Seja um pouco racional, beleza, mas siga também o que o teu coração está dizendo, cara. Nem tudo, peixes, tem lógica. Às vezes é você também se deixar guiar um pouco mais por sua intuição, tá? Muito bem. Esse é o recado de hoje, peixes. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem e faço questão de ler os seus comentários. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.